Antes de mais nada, só queria... Não tem como a gente falar sobre SUS sem a gente entender um pouquinho do que seria o SUS. Eu gosto muito de falar sobre o Sistema Único de Saúde, porque trabalho já há 7 anos como procurador jurídico de uma entidade filantrópica da Santa Casa de Serra Negra, São Paulo, onde eu tenho o meu escritório também. E o SUS é uma coisa apaixonante, porque eu vejo a Lei Geral do SUS como uma lei extremamente complexa, no sentido de que ela tenta abranger todo o sistema do Brasil, que tem inúmeras diferenças culturais, nós podemos ver isso diariamente, e o SUS, ele nasceu muito bom, mas na prática não é lá essas coisas, por conta exatamente dessa diferença cultural, eu vejo, que se tem no país, especialmente no que diz em relação a investimentos públicos. Mas eu acho interessante a gente fazer esse aparato histórico, inicialmente porque o SUS ele germinou mais ou menos na década de 50, quando foi desvinculado o Ministério da Educação do Ministério da Saúde. Até no governo Getúlio Vargas e posteriormente ainda o Ministério era único. Posteriormente, na década de 50, quando nós tivemos essa divisão de pastas, com o Ministério Único para a Saúde, passou-se a se organizar melhor essas ações de saúde no Brasil. Posteriormente, nós tivemos uma ampliação quando o INPS, o que hoje para nós é o INSS, na década de 70 principalmente, passou a fazer alguns convênios, passou a fazer o custeio dessas ações de saúde, não só junto aos hospitais públicos, como também as instituições filantrópicas. E, consequentemente, a coroação da criação desse Sistema Único de Saúde veio com a Constituição de 88, quando no artigo 196 ele passou a tratar da universalização, que é onde eu começo aqui a explanação. Na Constituição Federal nós temos aqui esse artigo 196, que trata literalmente da saúde pública. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário das ações, serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o germe do SUS. O SUS efetivamente foi criado pela Lei Orgânica da Saúde, que na verdade é composta de 2 normas, regulamentada depois na década de 90, que seria, acho que não saiu a segunda lei aqui, mas enfim, a Lei 8.080, de 1990, e a Lei 8.142, de 90. A Lei 8.080, ela fala sobre a organização e a gestão do Sistema Único, assim como ela atribui as competências para as 3 esferas do Estado, fala sobre o funcionamento e a participação complementar do setor privado, que é onde principalmente a gente vai focar nessa apresentação, e também fala sobre os recursos financeiros. Já a Lei 8.142 de 90, ela faz uma regulamentação e ela faz ela explica como se dão essas transferências de fundo da saúde. Opa, surgiu aí o artigo. A definição, na verdade, do SUS, ela é sucinta. Ela está empregada no artigo 4º da Lei 8.080 de 90. E ela trata como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Eu acho que essa é a melhor definição realmente de onde se abrange o sistema público de saúde brasileiro. Por que ele trata especialmente sobre fundações e em relação à administração indireta? Porque o Estado não tem condições de suprir totalmente o serviço público de saúde. Então, a lei já atribuiu essa possibilidade de nós termos, mediante a iniciativa privada, essa prestação pública de saúde. E é exatamente aí que está essa questão da responsabilidade civil. Até onde o Estado, com isso, ele responde por essas ações e até onde ele não responde. É mais ou menos esse o foco que a gente vai abranger aqui na explanação de hoje.
Somente para poder encerrar essa questão do SUS, para conhecermos, os objetivos dele é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a formulação de política pública de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o acesso universal e igualitário à saúde. E, por fim, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, recuperação de saúde e realização integrada das ações assistenciais e preventivas. Esse é o objetivo do SUS. Vamos falar um pouquinho sobre essa participação complementar do SUS. Quando ele ocorre? Quando o setor público for insuficiente, os serviços de saúde privados devem ser contratados. A preferência ela é dada às instituições filantrópicas que não possuem fins lucrativos. E isso está determinado até mesmo no que se diz a Constituição, como nós já falamos, que cada gestor deverá planejar primeiro o setor público e, na sequência, complementar da rede assistencial com o setor privado não lucrativo, com os mesmos conceitos de regionalização, hierarquização e universalização. Por que a lei diz isso? Porque, na verdade, por ser um setor público, ela dá preferência àquilo que vai ser utilizado inteiramente dentro do setor público. E isso é feito através das filantrópicas, que não podem oferir lucro dentro da sua prestação de serviços. Isso ocorre principalmente em todas as santas casas do país. Quando não se há possibilidades de se integrar essa saúde complementar, vamos dizer assim, através das santas casas do país, aí a lei libera o setor público para estar fazendo essa contratação de hospitais particulares através de convênios. Essa questão da participação complementar, ela é regulada através da Portaria 358 de 2006, do Ministério da Saúde. Acho que é interessante nós lembrarmos esse parágrafo 5º, que ele é garrafal com relação a essa possibilidade e essa questão. Esgotada a capacidade de prestação de ações e serviços de saúde pelos órgãos e entidades, a administração pública direta, indireta, fundacional, nos estados e Distrito Federal, deverá dar preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos para a participação complementar no sistema. E no parágrafo único, ele já conclama essa questão que o instrumento utilizado para acordo do poder público e entidades filantrópicas sem fins lucrativos será de convênio, a que confere às entidades condição de parceira no poder público. Na verdade, eu destaquei essa questão do parágrafo único para falar de convênio, porque existe uma discussão jurídica muito grande da diferença do convênio e contrato, que realmente isso modifica a responsabilidade civil dos órgãos públicos e dos órgãos privados quando na contratação. Mas, em si, eu não vou entrar muito nesse mérito hoje, porque nós tivemos uma lei que, na verdade, passa em vigor a partir desse mês, que é a Lei 13.019 de 2004, que é o marco regulatório da organização civil. E essa lei ela vem para modificar totalmente os nomes e a natureza jurídica desses instrumentos de contratação. Então, às vezes, a gente entra muito a fundo na questão de contrato e de convênio aqui, e a lei ela já modificou essa relação jurídica. E é exatamente sobre isso que eu coloco 2 slides para a gente, mais ou menos, ter uma visão do que seria esse marco regulatório. Na verdade, ninguém ainda sabe muito bem. Quando se editam algumas leis assim, que se passam por muitos ministérios, mesmo quando a gente entra em contato no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da Assistência Social, mesmo eles lá não sabem muito bem como lidar ainda com essa questão. Tanto é que o governo do Estado de São Paulo editou uma portaria cerca de um mês atrás, formulando uma comissão estadual de juristas, médicos e pessoas que lidam com o direito de saúde, para poder estudar qual é o impacto que essa lei vai trazer para os contratos e convênios. Só para termos uma ideia sobre o que diz essa lei. O objetivo da lei é tornar mais clara e transparente a parceria celebrada entre essas organizações e o poder público.
E o governo federal estima regular a relação jurídica com mais de 290 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos no país. Por quê? Cada município tem uma dezena, milhares de instituições. Essa lei, ela visa fazer esse marco regulatório, fazer essa organização única do que se pode contratar, como se contratar e quais são as responsabilidades de quem contrata. Por que isso? Justamente para tentar coibir essa existência de inúmeras ONGs que nós temos aqui no país, que na verdade não prestam serviço nenhum. São ONGs de fachada, muitas vezes, para poder ocorrer desvio de finalidade do dinheiro público. Então, a lei vem para tentar acabar com esse tipo de situação. E talvez uma das principais mudanças, que é o que eu entrei no mérito com relação aos termos instrumento, seria que ela prevê dois tipos de instrumento. Um que ele chama de termo de colaboração e outro que ele chama de termo de fomento. Quando os gestores públicos são obrigados a realizar um chamamento público para uma concorrência entre as ONGs interessadas ou oferecedoras de serviço. Como seria, na verdade, isso? A lei em si, ela coloca que todos os serviços vamos colocar os serviços de saúde, que é o que nós estamos tratando aqui, que todos os serviços públicos de saúde, quando o Estado ou o município precisa do serviço, ele já tem que abrir um chamamento público, e aí todas as organizações interessadas vão lá e se registram para poder fazer. Por outro lado, esse seria o que eles chamam de termo de colaboração. O termo de fomento seria ao contrário, mas que no final acaba partindo para a mesma coisa. Seria quando as organizações oferecem o serviço, muitas vezes único. Eu vejo, por exemplo, na minha cidade, que nós só temos um hospital. Então, seria um termo de fomento que seria feito junto ao poder público, porque oferece-se esse serviço, porém, mesmo com o recebimento desse oferecimento por parte das organizações, o Estado, ele obrigatoriamente tem que abrir um prazo também para um chamamento público para outras organizações, para realmente a gente não ter um monopólio sobre aquele sistema e ter um contrato direcionado. Mas ainda, como eu disse, esses pontos ainda vão ser muito bem estudados. Eu acredito que essa lei ainda precisa de uma outra regulamentação, muito provavelmente por decreto, para a gente poder entender alguns pontos contraditórios que ainda tem nela. O que eu acho interessante ressaltar é essa questão da aplicabilidade. Quanto à sua aplicabilidade, apesar de ainda não ter nenhum respaldo ou entendimento jurisprudencial, tendo em vista a novidade da lei, acreditamos que a mesma não poderia ser aplicada aos convênios diretos referendados pelo faturamento do recebido do Fundo Nacional de Saúde. Os ditames da lei atingiriam somente as entidades que possuem um segundo instrumento de convênio com o poder público, que não possuem faturamento ou prestação de contas prévia. Por que isso? Na verdade, o contrato que se faz do SUS, eu vou chamar de contrato lá, e convênio, eu vou chamar os instrumentos colocados por prestação de serviço. Por que no meu entendimento, não se aplicaria de pronto? Porque a prestação de contas pelos serviços é prévio. As instituições de saúde, elas só recebem aquilo que foi previamente faturado. Então, o que acontece? Durante, por exemplo, esse mês de outubro, todos os procedimentos que foram realizados dentro da instituição, elas são passadas ao Fundo Nacional de Saúde, que depois faz o pagamento. Faz o pagamento integral? Não, nós sabemos que não, porque as instituições têm o teto e a tabela SUS ela é muito defasada. Porém, o que acontece? Eu entendo que essa lei não se aplica a esse tipo de contrato exatamente porque ele não possui possibilidade de prestação de contas como a lei exige nos artigos finais. Ao contrário dos segundos instrumentos que ocorrem em muitas cidades e em muitos estados, com relação à utilização, à suplementação dos valores SUS. Eu vou citar mais um exemplo. Uma cidade que, por exemplo, possui um hospital que tem o convênio com o SUS. Ele faz o faturamento desses procedimentos e recebe o seu teto do Fundo Nacional de Saúde. Porém, nós sabemos que esse valor não é suficiente para poder manter aquela prestação de serviço. Então,
muito comum as prefeituras dos estados fazerem um segundo convênio em que eles oferecem os recursos financeiros para poder auxiliar no serviço de saúde, só que ele precisa da contrapartida. E a contrapartida é a prestação de contas através de algum tipo de procedimento médico, ou às vezes até de pagamento de contas de luz, contas de água, dependendo daquilo que o instrumento faculta para aquela entidade. Aí sim, eu acredito que essa lei se aplica. Porém, como eu volto a dizer, nós não temos ainda casos práticos disso no Brasil. Ela acabou de entrar em vigor essa lei e o impacto dela vai ser visto aí no decorrer ainda do final desse ano de 2014. Amigos, assim, feito esse aparato do que seria o sistema público de saúde, que eu acho que vamos adentrar um pouquinho agora mais diretamente dentro de responsabilidade civil. A gente vai tratar de dois focos, responsabilidade civil, que eu acho que não tem como desvincular, e depois a responsabilidade civil perante as instituições. Vamos lá. Sei que muita gente já está careca de saber, mas nunca é demais lembrar. A responsabilidade civil ela está prevista no Código Civil através do artigo 186, no qual aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse é o cerne da responsabilidade civil, que também é complementada aí com relação ao poder público na Constituição Federal, artigo 37, inciso 6º. Veja só que interessante esse artigo da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, que causarem a terceiro, assegurando o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Aqui a Constituição coloca uma responsabilidade objetiva. E isso faz com que a doutrina e a jurisprudência atual virem de cabeça para baixo para tentar entender, porque para mim é um contrassenso, muitas vezes, nós atribuímos uma responsabilidade objetiva para uma instituição e uma subjetiva para o profissional que faz o ato. Isso a gente vai tratar ali na frente, mas esse é o cerne da grande discussão que nós temos na jurisprudência hoje no Brasil. Falando um pouquinho, e bem rapidamente para lembrarmos sobre as modalidades de culpa na responsabilidade civil, no serviço de saúde, nós temos aí as figuras da negligência, da imprudência e da imperícia. A negligência na falta de cuidado, nos atos omissivos que eventualmente profissionais e instituições possuem, a imprudência em assumir um risco no que se acha que vai se ter sucesso e eventualmente não se tem, e a imperícia, eu coloquei ali um asterístico, porque tem uma coisa interessante. Alguns autores, eles não vislumbram a possibilidade de imperícia perante os atos médicos, de forma geral. Por quê? Porque, teoricamente, o médico ele já é perito naquilo que ele faz. Ele já tem a condição técnica de fazer o ato, de ter responsabilidade perante o ato. Aí, alguns autores só colocam a questão de possibilidade de negligência e imperícia. Porém, eu questiono algumas questões sobre essa doutrina, especialmente com relação às especialidades médicas. Hoje em dia, nós temos a questão que, na verdade, todo médico pode fazer qualquer tipo de atendimento ao paciente. Isso não existe restrição pela lei. Porém, até que ponto um médico comete essa imperícia quando, por exemplo, um clínico geral faz um atendimento a uma gestante e existe, por exemplo, um erro médico? Existe, nesse caso, o quê? A imperícia ou a imprudência? Essa é a divisão da doutrina. Eu entendo que, nesse tipo de questão, pode sim haver imperícia. Especialmente quando nós tratamos da questão das especialidades médicas, que hoje, praticamente, todos os setores médicos, eles estão especializados. E nós temos profissionais que não se arriscam e não querem fazer outro tipo de procedimento. É a mesma discussão que nós vamos ter lá na frente com relação à atividade fim e atividade meio para cirurgião plástico.
É a mesma situação. Então, meus amigos, eu acho que é importante a gente, entrando na questão da responsabilidade civil do médico, não tem como deixar de citar o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, seu parágrafo 4º, desculpe, que fala sobre a responsabilidade. Responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Responsabilidade civil do médico é de meio, ela é subjetiva. Em outras palavras, como a própria lei diz, tem que se haver a verificação da culpa. E eu cito aqui, eu acho que é muito interessante a doutrina do Silvio Venosa, eu trouxe outros também autores aqui, que explanam melhor essa questão de como entender essa responsabilidade do médico em si. Mas vejam só, o médico obriga-se a empregar toda a técnica, diligência e perícia em seus conhecimentos da melhor forma, com honradez e perspicácia, na tentativa de cura, lenitivo à minoração dos males do paciente. Não pode garantir a cura, mesmo porque a vida e morte são valores que pertencem às esferas espirituais. Então, isso, na verdade, é bem pacífico perante a nossa doutrina, perante a nossa jurisprudência, de que a responsabilidade dos profissionais liberais, e mais especificamente dos médicos, é de meio. É a mesma coisa nós, como advogados, fazemos um contrato de finalidade, entendeu? Dizendo que nós vamos ganhar a causa, que teremos sucesso naquilo. É impossível. Aliás, é proibido que os profissionais liberais façam esse tipo de contrato. Então, com relação à parte do médico, isso é bem pacífico. E cito também o Sérgio Cavalieri, filho, que fala também sobre essa questão de responsabilidade civil. É muito interessante a visão dele. Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. Então, meus amigos, eu acho que isso é bem claro com relação à questão da responsabilidade subjetiva do médico. Eu vou citar agora outro autor aqui, que vai fazer um imbróglio um pouquinho no que a gente está falando. Vejam só. Giostre fala o seguinte: a responsabilidade civil do médico é analisada sob o aspecto subjetivo. Assim, para que exista a responsabilidade do médico, deverá estar presentes os pressupostos da conduta, omissiva ou comissiva, o dano, o nexo de causalidade ligando o dano à conduta e a culpa, a qual será exteriorizada através de negligência, imprudência e imperícia. Ponto final. É tudo que nós falamos até agora, não tem novidade nenhuma. Aqui, ele coloca um ponto que é interessante. Entretanto, o médico que atende pelo Sistema Único de Saúde passa a ser acobertado pela responsabilidade objetiva. O atendimento por intermédio do serviço público patrocinado pelo Estado caracteriza a responsabilidade objetiva para a entidade e responsabilidade extracontratual para o profissional. É aqui que está começando a divergência doutrinária sobre essas questões. Existem, na verdade, duas grandes correntes sobre isso, e uma delas, a qual eu adoto, tem até uma subcorrente com relação a essa responsabilidade civil. Mas vamos dar uma olhadinha. Vejam só. Por esse entendimento do jurista de Giostre, a legislação ela adota a teoria do risco administrativo com relação à responsabilidade civil da administração. Assim, ocorrendo o fato danoso, a conduta e o nexo de causalidade, não há para ela a causa de exclusão da responsabilidade do Estado. O Estado sempre vai ser responsável acontecendo alguma coisa. Esse é o posicionamento do Giostre. E para isso, vamos dizer assim, a gente sedimenta essa questão. Atendimento particular ou de convênio médico na instituição de saúde, a responsabilidade ela é subjetiva.
Temos que fechar esse assunto para poder dar prosseguimento na questão da responsabilidade das instituições e do Estado agora. Meus amigos, como eu falei, nós tínhamos duas correntes de quando tratamos dessa questão da responsabilidade das instituições perante o SUS. Primeiramente, a primeira corrente, ela fala como tratamos da responsabilidade objetiva, pelo artigo 14 do CDC. E nesse ponto, eu destaco a posição do jurista Rui Stocco, com relação a essa responsabilidade. Vejam só o que ele diz. Nesse ponto, parece que o legislador cometeu erro grave, lógico de concepção. Eis que, se a responsabilidade do hospital ou da empresa prestadora de serviços é contratual, tal circunstância mostra-se, no caso dos hospitais, em antimonia com a teoria da responsabilidade objetiva, pois, se a instituição de saúde se compromete a submeter um paciente a uma cirurgia por intermédio de médicos, sua responsabilidade está em exercer uma atividade de meio e não de resultado. Ele entende de uma forma um pouquinho diferente essa questão, no qual, particularmente, eu me agarro um pouquinho mais. E, nesse mesmo sentido, a gente traz o entendimento de Rui Rosado de Aguiar Júnior. Vejam só, o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor. Quando se trata de indenizar danos produzidos por médicos integrantes dos seus quadros, pois é preciso provar a culpa deste para somente depois se ter como presumida a culpa do hospital. Parece um pouquinho confuso, né? Mas eu vou tentar explicar. Essa primeira corrente, ela trata exclusivamente da responsabilidade objetiva. A segunda, eu já coloco, que é onde eu me adequo mais, que ela pode ser tanto objetiva como subjetiva. Por quê? Vou tentar fazer um aparato antes de passar o slide para os amigos. A natureza da prestação de serviço dos hospitais, ela funciona de duas formas. Os hospitais, eles possuem, muitas vezes, um corpo clínico próprio, no qual você tem médicos contratados, médicos plantonistas que oferecem aquele serviço de saúde. Não estou falando simplesmente dos médicos que prestam serviço pelo SUS, porque as instituições normalmente são híbridas. Você não tem um médico, um cardiologista só do SUS, um cardiologista só de particular, um cardiologista só de convênios. Você tem um profissional que normalmente presta serviço em todos os âmbitos, porque para ele também é vantajoso fazer isso. Então, nós temos essas duas questões que é importante. Primeiro, quando o médico ele é contratado e recebe seus honorários pela instituição de saúde, e quando o médico é do corpo clínico eventual, que nós chamamos, que muitas vezes, aliás, que dessa forma ele não recebe pelo hospital. Então, só para a gente ter bem clara essa questão, um doente entra para poder fazer, vamos por um procedimento cirúrgico, que não seja de urgência ou emergência numa instituição que seja ou não vinculada ao SUS. Não vai fazer diferença nesse momento. Se ele faz contratando e pagando diretamente pelo hospital, entende-se que a responsabilidade daí é objetiva com relação à instituição. Com relação à instituição. Por outro lado, se ele contrata um médico em um consultório particular, e esse vai lhe realizar esse procedimento cirúrgico, ele não pode realizar esse procedimento cirúrgico no próprio consultório, porque ele não tem muitas vezes nem capacidade técnica para fazer isso. Ele é obrigado a se dirigir a uma instituição. E normalmente não é nem o paciente que escolhe a instituição de saúde que vai ser feito o procedimento, e sim o próprio médico. A instituição de saúde, nesse caso, não teria responsabilidade objetiva, porque ela não tem gerência do ato. Ela simplesmente está tendo as suas instalações contratadas por um terceiro, que seria o médico. Essa é a grande discussão, é o grande cerne da diferença jurisprudencial com relação a essa responsabilidade. Mesmo porque, já até adianto, senão a gente teria uma questão esdrúxula. Por quê? Uma pessoa que entra para fazer um ato cirúrgico num hospital, ela sai ou curada ou indenizada. Não tem um meio termo.
Porque se a responsabilidade daí, no caso, é objetiva do hospital, ou se cura, ou então ela vai ser indenizada pelo ato que não foi cumprido. Então, a gente tem que ver essa diferença tênue dessas questões. E falando dessa segunda corrente, então, nessa subcorrente, entende-se que quando o profissional médico faz parte do corpo clínico contratado, o vínculo direto pela unidade hospitalar é de responsabilidade objetiva, tendo em vista que o serviço de saúde é oferecido pela unidade. E aqui eu coloco até julgado de um recurso especial no STJ, que fala exatamente sobre isso. Vejam só, responsabilidade civil, prestação de serviços médicos. Quem se compromete a prestar assistência médica por meio de profissionais que indica é responsável pelos serviços a que se prestam. Recurso especial não conhecido. Esse é o posicionamento que o STJ está tendo sobre essa questão. Cito um outro julgado agora da ministra Nancy Endrighi, que ela, por sua vez, adota um pouco mais o pensamento que eu lhes explicitei e que eu tenho mais paixão, vamos dizer assim, que é com relação à responsabilidade subjetiva, quando o profissional médico não possui vínculo com a instituição diretamente. Vejam só as palavras da ministra com relação a isso. Na hipótese de prestação de serviços médicos, o ajuste contratual, vínculo, estabelecido entre médico e paciente, refere-se ao emprego da melhor técnica e diligência entre as possibilidades de que dispõe o profissional no seu meio de atuação para auxiliar o paciente. É a mesma coisa que o Rui Stocco falou lá atrás. Portanto, não pode o médico assumir um compromisso com um resultado específico. Fato que leva ao entendimento de que, se ocorre o dano ao paciente, deve-se averiguar se houve a culpa do profissional, que é a teoria da responsabilidade subjetiva que nós tratamos aqui. Vejam só, no entanto, se na ocorrência de dano impõe-se ao hospital que responda objetivamente pelos erros cometidos pelo médico, estar-se-á aceitando que o contrato firmado seja de resultado. Exatamente por isso que, profissionalmente, eu sou contra aquela primeira corrente. Pois, se o médico não garante o resultado, o hospital, teoricamente, tem que garantir. Isso leva ao seguinte absurdo, que é o que eu citei para vocês. Na hipótese de uma intervenção cirúrgica, ou o paciente sai curado, ou será indenizado. Daí, um contramão no resultado firmado às avessas da legislação. Eu entendo que esse posicionamento da Nancy Endrighi, ele resume essa questão dos vínculos dos médicos com as instituições. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza, entendeu? Exatamente aquilo que eu estava falando com relação à questão da imperícia, quando entramos nessa questão da imprudência ou imperícia. Eu não vejo, por exemplo, mais em lugar nenhum, os médicos se aventurarem a algum tipo de procedimento no qual não tem especialidade. Isso poderia acontecer há 30 anos atrás. Os planos de saúde, sim. A saúde complementar é um caso à parte nessa situação e realmente nós vemos diariamente que os planos de saúde tentam burlar a lei de tudo quanto é maneira. Entendeu? E como a legislação para o médico ela é mais voltada até pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que muitas vezes são contestadas na justiça porque não estão no mesmo patamar da lei, muitas vezes os planos de saúde se utilizam disso para poder não cumprir as determinações. E a lei ela é fraca com relação a isso. Eu acho que nós precisamos aí ter uma regulamentação melhor do setor com relação aos médicos e as responsabilidades desses planos. Mas, enfim, essa questão, até que a colega colocou, ela é crucial para a gente entender de que há 30 anos atrás, a medicina era de um jeito. Há 30 anos atrás, nós tínhamos um médico de família que fazia tudo, tratava de todo mundo. Aliás, ia na casa das pessoas, muitas vezes, para tratar. O que já não é mais a realidade. Nós temos
inúmeras especialidades médicas hoje em dia. Inúmeras sociedades brasileiras, seja de ginecologia, seja de anestesiologia, seja de ortopedia, que tentam regrar e tentam fazer com que esses profissionais sejam capacitados. Não muito diferente, eu acho que vai acontecer até com a nossa profissão. Eu vejo a advocacia para daqui a alguns anos estando mais especializada do que ela já é. Eu, por exemplo, não me aventuro em muitas áreas. Eu tenho certeza que tem muitos colegas aqui que também não se aventuram em muitas áreas. Porque muitas vezes a gente não tem a capacidade técnica mesmo de estar oferecendo àquele cliente o serviço de forma exemplar. Por conta das várias normas que nós, na nossa atividade judicante, temos todos os dias, às vezes. Excepcionalmente os médicos, que a cada hora existem novos instrumentos, existem novos posicionamentos de tratamentos, de como poderiam ser melhor, não só no Brasil, mas no mundo. Essa é a diferença principal da responsabilidade da medicina. Nós temos um comparativo muito grande, às vezes, com as práticas que são adotadas de forma internacional. Nós, para o direito, já nem tanto. Nós temos as linhas gerais do direito, mas o direito é pátrio, a medicina não. Então, eu digo aos colegas, essa é a importância de nós termos uma regra muito bem delimitada com relação a esses profissionais médicos, que muitas vezes dão-se de tudo para poder fazer a cura do paciente, para poder trabalhar por aquela instituição, e muitas vezes se veem fadados a processos aí milionários. Milionários por conta, às vezes sim, de negligência, às vezes de imprudência ou imperícia, ou às vezes não. E com relação à questão da responsabilidade objetiva, hoje quem mais sofre com essas questões são as instituições, são os hospitais. Por quê? Muitas vezes numa ação de 200, 300 mil reais, como nós vemos aí, às vezes as partes sabem que o médico, mesmo que ganhe, às vezes, lógico, tem possibilidade de pagamento, mas é muito mais fácil receber da instituição. É muito mais fácil para o juiz dar uma canetada nos danos morais em cima da instituição do que do médico. Então, quem está mais sofrendo com essa situação, na verdade, são as instituições, especialmente as filantrópicas. E eu falo isso por quê? Porque trabalham excessivamente, sem, às vezes, uma contraprestação nenhuma, às vezes, do Estado. Hoje, a nossa tabela SUS, para vocês terem uma ideia, ela está pagando cerca de 35% do custo do procedimento. Aonde estão os outros 65% desses valores? A instituição filantrópica, ela tem que conseguir de qualquer outra forma, senão ela não atende. Eu falo que é muito difícil você encontrar hoje uma instituição que consiga prestar serviços de saúde pelo SUS, pelo que a tabela faz. Não tem como, é prejuízo, é um prejuízo. E não só com relação ainda à correção da tabela. Nós temos um outro agravante, que é o teto que é colocado em cima das instituições. Eu gosto muito de citar a instituição do qual sou procurador, que nós temos um teto hospitalar de 90 mil reais por mês, para fazer um atendimento de mais de 140 pessoas por dia, numa cidade de 28 mil habitantes, no qual, nos finais de semana, a população dobra. É impossível, não tem como. É por isso que é necessário o poder público urgentemente verificar essa situação da tabela e dos tetos praticados. Porque a instituição, ela fatura, por exemplo, em procedimento igual a minha, em 120, 130 mil reais por mês, ela recebe 90. E isso nós estamos falando de um faturamento de procedimentos dos quais a tabela já está defasada. Eu não estou falando de um valor, porque se nós fôssemos adaptar à realidade, esse faturamento que hoje é feito, por exemplo, na instituição de 120 mil, seria, na verdade, de 400 mil. E só se recebe 90. Então é impossível, é completamente impossível as filantrópicas hoje manterem esses convênios, essas prestações de serviço de saúde da forma com que está sendo feita.
Meus amigos, eu trago aqui um posicionamento que acho que é interessante a gente estar conversando um pouquinho. Vejam só, é óbvio que para a realização de muitos procedimentos, a utilização de um hospital é essencial por conta de seus equipamentos, equipe de apoio e recursos que não se é encontrado em consultórios e clínicas particulares. Foi mais ou menos o que eu coloquei sobre essa contratação do hospital. O esforço é conjunto entre médico e hospital para a realização do serviço contratado, quando ainda, na maioria das vezes, a escolha do hospital dá-se pelo médico e não pelo paciente. Dessa forma, é possível vislumbrar, na hipótese em análise, uma cadeia de fornecimento de serviços que, nos termos do artigo 14, caput, comunado junto com o parágrafo 4 do CDC, é sim uma responsabilidade solidária. Porém, eu volto a dizer, eu entendo que ela é subjetiva e não objetiva. Então esse que, para mim, é o posicionamento mais centrado, corroborado também pelo que disse a ministra Nancy Endrighi. A jurisprudência adota totalmente esse posicionamento? Não. Nós temos outros julgados também que atribuem a responsabilidade objetiva. Ganhe-se em alguns tribunais, pede-se em outros, o próprio STJ é dividido em relação à turma, não foi unificado ainda esse entendimento da jurisprudência. Pelo que eu pude observar dos últimos recursos especiais, a tendência é esse posicionamento da ministra Nancy Endrighi. A tendência é essa. Mas ainda nós vemos alguns julgados em contrário, atribuindo a responsabilidade objetiva nesse tipo de caso. E eu trago esse julgado também da ministra Nancy Endrighi, que eu acho que é interessante conversarmos. O primeiro ponto aqui, ela traz que, como nós já suscitamos, os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados pelo profissional que nele atuam, sem vínculo de emprego ou subordinações. E ela trata aqui alguns precedentes. Vejam só. Segundo, embora o artigo 14, parágrafo 4 do CDC, afaste a responsabilidade objetiva dos médicos, não se exclui, uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada uma cadeia de fornecimento, a solidariedade do hospital imposta pelo caput do artigo. Eu acho que essa é a questão principal, que senão vamos falar, não, mas então o hospital ele nunca vai ser responsabilizado, porque se a culpa é exclusivamente, então, auferida pelo médico, não é bem assim. Nesse tipo de caso, ele também pode responder civilmente, porém, dessa forma, de uma cadeia solidária, diferentemente da responsabilidade objetiva. A cadeia de fornecimento de serviços se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de interdependência, que é aquilo que nós tratamos antes da necessidade das instalações. Fornecendo centro cirúrgico, equipe técnica, medicamentos, hotelaria, e o médico realizando o procedimento técnico profissional, ambos auferindo lucro com o procedimento. Porque não se tem como deixar de falar que o hospital, ele também aufere lucro nessa situação. Não tem como desvincular essa questão. Assim, há o dever do hospital responder qualitativamente pelos profissionais que acolhe para atuar nas instalações por eles oferecidas. Então, tem sim que haver um cuidado com relação aos procedimentos por parte das instituições. Por quê? Ela vai responder subjetivamente também pelos atos que o médico ali causar. E aqui ela finaliza, colocando que o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado. Acho que isso é importante frisar. Pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, abrigadas no Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que essa é a tendência de consolidação. Eu acho que a ministra Nancy Endrighi ela é muito feliz com relação ao pensamento dela, que vem sendo, como eu disse, mais adotado no STJ. A gente entra agora aqui nos assuntos finais de explanação, com relação à parte da responsabilidade civil do Estado. Eu acho que essa é uma das questões mais controvertidas. Quando que o Estado, e entenda o Estado,
municípios, estados e União respondem pelos erros cometidos perante as instituições que são vinculadas ao SUS ou que são nos hospitais públicos. Esse é um assunto muito controvertido também e que recentemente teve mudança de posicionamento do STJ. Era consolidado de uma forma e mudou-se. Uma coisa nós não debatemos mais. A Constituição coloca que os atendimentos prestados pelos hospitais públicos são de responsabilidade objetiva. Então, o Estado responde pelo que acontece nos hospitais públicos. E nessa questão, eu coloco alguns questionamentos para pensarmos. Vamos lá. Qual é o ente federativo que poderá ser acionado judicialmente como responsáveis pelo dano causado? Qual ente federativo pode ou deve figurar no polo passivo da ação? A União é responsável pela direção, a União, na verdade, que seria responsável pela direção nacional do SUS? Os estados e municípios, responsáveis pelos serviços de saúde? O ente público que mantém a instituição hospitalar em razão do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal? Essas são as questões que acho que param na cabeça até dos próprios ministros, quando estão julgando esses casos que levamos diariamente ao judiciário. Vamos lá, nós temos alguns posicionamentos sobre isso. A primeira corrente, ela entende que a União ela tem legitimidade para responder em todas as ações dos erros médicos acontecidas no SUS. Isso por quê? Porque a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de 90, ela trata que é competência da União, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Então, alguns julgados entendem que a responsabilidade é diretamente da União. A segunda corrente, da qual eu sou particularmente um pouco mais favorável, e vou explicar por quê, ela traz que a responsabilidade recairia sobre o ente federativo regulador, responsável por controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, seja no âmbito que for. Por quê? Entendendo um pouquinho novamente do que seria o contrato ou convênio com relação ao SUS. Nós temos, por exemplo, no Brasil, hospitais nos quais o SUS ele é regulado e gerido, eu vou usar a palavra gestão, que fica mais fácil para poder entender, que a gestão daqueles hospitais SUS são da União. Neste caso, eu entenderia que a responsabilidade sim seria da União. Por outro lado, são poucos os hospitais do qual a gestão é diretamente da União. A grande maioria no Brasil, a gestão elas são dos estados e dos municípios. A tendência até no estado de São Paulo é que toda a gestão passe a ser dos municípios. É a chamada gestão plena, que as diretorias regionais de saúde estão tentando abranger. E fazem isso da forma até mais turbulenta possível. Ele tem muitas diretorias regionais de saúde que mantêm ainda hospitais com gestão estadual, que estão forçando, que estão falando que não vão renovar contrato se a prefeitura não assumir a gestão. Por quê? Esse é um dos motivos desse posicionamento de doutrina e de corrente que entende que a responsabilidade civil dos órgãos federativos se dá pela gestão e avaliação. Por quê? Vamos lá. Um hospital que tem a gestão municipal. A verificação e avaliação de todos os procedimentos lá acontecem por comissão bipartite entre a instituição e o gestor. Em outras palavras, a União nem sabe o que está acontecendo lá. Nem sabe quais são os médicos que estão sendo contratados lá. Não sabem se os equipamentos que estão hoje na instituição são pertinentes e são bons para os procedimentos que são realizados ou não. Se ela possui totalmente a capacidade técnica de fazer aquilo ou não. Por outro lado, o ente gestor tem.
o ente gestor, pelo menos deveria ter, a total ciência do que acontece na instituição no qual ele gera o contrato. Então, esse é o foco principal para essa corrente que coloca a responsabilidade de responder por essas indenizações, nessa responsabilidade civil, do Estado com relação à gestão e não com relação à lei geral do Sistema Único de Saúde. E eu cito aqui até 2 artigos da Lei 8.080, que vejam só, por incrível que pareça, parece cópia um do outro. O artigo 17 e o artigo 18. Cabe à direção estadual do Sistema Único de Saúde: 1. Promover a descentralização para os municípios dos serviços de saúde e das ações de saúde. 2. Acompanhar e controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. 3. Prestar o apoio técnico e financeiro aos municípios para executar supletivamente as ações e serviços de saúde. E vejam as responsabilidades do município. A direção municipal do Sistema Único de Saúde compete planejar, organizar e controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 2. Participar do planejamento, programação, organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação à sua direção estadual. E 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e ambientes de trabalho. O último inciso ele é igual para os dois. E é aí que está essa questão, especialmente na execução, controle e avaliação, que a doutrina tem entendido para atribuir a responsabilidade civil mais aos estados e aos municípios. Vejam só. E aqui eu coloco essa questão. Não há uma clareza em relação à responsabilidade dos entes federativos perante a lei, dividindo-se as tarefas entre todos. O legislador não definiu exatamente de quem seria a responsabilidade civil nesses casos. E é por isso que nós temos vários posicionamentos. Antes de entrar na próxima tela, tudo isso que conversamos, especialmente sobre esse posicionamento que eu particularmente entendo ser o mais perfeito, de responsabilizarmos os gestores em relação aos danos e não a União em si, ele foi predominante praticamente no STJ até alguns meses atrás. Houve uma mudança de posicionamento com relação ao entendimento dos ministros nessa área. Olha, esse julgado aqui, ele ainda traz o antigo posicionamento. A União não possui a legitimidade passível nas ações de indenização por falhas no atendimento médico ocorridas em hospital privado credenciado pelo SUS, tendo em vista que, de acordo com a descentralização das atribuições determinadas pela Lei 8.080, a responsabilidade pela fiscalização é da direção municipal do aludido sistema. Esse processo, no caso, era movido contra o município. Esse era o posicionamento que acabei de falar, que até então era consolidado no STJ. Aqui quem assina foi o ministro Herman Benjamin. Cito também esse julgado no mesmo sentido da ministra Eliana Calmon, que julgou do mesmo jeito. A União não é parte legítima para responder à ação de indenização proposta por falha de atendimento no hospital conveniado com o SUS, por falta de nexo causal entre a conduta e o dano, uma vez que a celebração de contratos e convênios com as entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como a função de fiscalizar os procedimentos, cabe à direção municipal do SUS. Esse era o posicionamento adotado até então. Vejam só. Agora, recentemente, em 16 de junho de 2014, o ministro Benedito Gonçalves, através do recurso especial 1388-822, proveniente de um recurso do Rio Grande do Norte, ele traz a seguinte aversão dentro do seu voto que foi adotado por unanimidade pela Corte.
Não obstante refletindo sobre o tema, porque ele já tinha feito todo um aparato dizendo que a União, por jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, não possui legitimidade, e sim caberia aos estados e municípios, eventualmente, a responsabilidade civil de indenização. Ele coloca: entendo que tal posicionamento há de ser revisto. E aí ele traz, primeiro, porque é assente o entendimento de que a saúde pública consubstancia não só direito fundamental do homem, como também dever do poder público, expressão que abarca em conjunto a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, nos termos do artigo 2º e 4º da Lei 8.080, que trata do SUS. Assim, melhor refletindo sobre a questão, entendo que a União, assim como os demais entes federativos, possuem legitimidade para figurar o polo passivo de quaisquer demandas que envolvam o SUS, inclusive nas relacionadas à indenização por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. Nós tivemos então aqui, amigos, uma inversão um pouquinho da jurisprudência. O STJ deu uma guinada no entendimento e isso começa a repercutir novas coisas. Por quê? Até então, as ações eram intentadas exclusivamente perante os municípios e os estados. Tudo bem, muitos advogados entravam inclusive até contra a União, mas a União sempre era rechaçada nos recursos, entendeu? Tanto os juízes de primeira instância como nos tribunais de justiça não davam ganho de causa à parte com relação à União e atribuía, quando havia o erro médico perante o SUS, somente para os estados ou municípios que foram acionados. Agora já passamos a ter um posicionamento um pouquinho diferente. O posicionamento do ministro, não, vamos dizer assim, pessoalmente, como eu já lhes disse, eu não concordo totalmente com esse posicionamento dele. Mas eu acho que é importante nós, como advogados, estávamos conhecendo a tendência da corte, entendeu? Porque também é muito relativo para quem nós estamos advogando. Quando nós estamos para um lado ou quando nós estamos para o outro. Eu, muitas vezes que presto serviços, às vezes, a algumas prefeituras ou entidades filantrópicas, para as entidades filantrópicas não faz lá grande diferença, mas para o poder público faz muita diferença. Faz muita diferença, especialmente para os municípios que hoje veem como essa uma possibilidade de tentar se desvincular ou ter um dano moral um pouco menor, porque está sendo compartilhado essa responsabilidade. E aqui eu trago, amigos, o julgado inteiro, no que ele colocou aqui, a ementa do julgado desse recurso especial. Vejam só, destaco principalmente a primeira parte. Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, os estados e dos municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade de causa para figurar no polo passivo de quaisquer demanda que envolvam tal sistema, inclusive relacionados por indenização por erro médico ocorridos em hospitais privados conveniados. Então, amigos, eu acho que, basicamente, é esse o posicionamento hoje que está sendo adotado pelo STJ. Aos advogados aí que militam pelos pacientes, está aqui a possibilidade de estar intentando, inclusive junto à União, que podem ter certeza, para o juiz vai ser muito melhor ele estar condenando a União do que os municípios e os estados. Eu falo isso na prática, por conversas de bastidores, é que a maioria aqui, acredito que esteja aqui na capital, em que nós não temos uma proximidade, às vezes, muito grande entre juízes e entre o poder público. Mas eu, por exemplo, que provenho de uma cidade de 28 mil habitantes, nós encontramos com o prefeito na esquina tomando café, com todos os vereadores e com os juízes também almoçando conosco todos os dias. E nós temos inúmeros pedidos, inclusive, de magistrados e por aí, que se atentem mais aos pedidos direcionados ao Estado e à União nesse tipo de caso. Por quê? Que normalmente os municípios e cidades pequenas, principalmente, mal têm recursos para poder gerir o próprio sistema de saúde, quanto mais para poder responder por um dano moral nesse tipo de caso.
Então, entrando contra o município, vocês podem ter certeza que o dano vai ser muito menor, a indenização será muito menor do que quando atentada à União. Mesmo porque todos os juízes federais que hoje estão julgando as ações com relação à União sabem perfeitamente do sucateamento que está sendo feito da saúde pública neste país. Isso por conta de todos os contratos obtidos no SUS. São poucos os hospitais e as cidades que conseguem oferecer um serviço de saúde digno à população, que nós não estamos falando, muitas vezes, de particulares, estamos falando do SUS. Estamos falando de pessoas que não têm plano de saúde, pessoas que estão sendo atendidas de forma geral e que normalmente não têm atendimento. Então, a responsabilidade, vocês podem ter certeza que pesa muito mais para os juízes estarem, vamos dizer assim, canetando a União do que os municípios. Isso aí é algo que, né, vemos na prática no nosso dia a dia. Então, amigos, eu acho que eu encerro por aqui. Era uma conversa bem rápida que eu tinha trazido para a Comissão de Cultura. Eu acho que conseguimos abordar aí basicamente todos esses temas. Como era uma coisa mais geral acerca da responsabilidade civil, deixamos um pouquinho de lado a questão lá dos contratos, a questão do funcionamento do SUS, mas eu acho que deu para todo mundo ter uma ideia, basicamente, de como está sendo gerido hoje esses entendimentos do STJ, de alguns tribunais perante o país.